quando eu comecei a pregar, terça-feira passada, quando eu anunciei o tema e comecei a ministrar, a minha pequenina, que estava em casa, despertou aos gritos, assustada, olhando para as paredes, se esticando, gritando desesperada. Quando eu cheguei em casa, um pouco mais das 10, ela estava rocheando de gritar, de chorar, de estatalando de chorar. E quando eu ouvi os gritos ainda da garagem, eu subi correndo, e é normal, eu chamo pelo nome dela quando eu chego, e ela ouviu minha voz e parou. E eu peguei no colo e vi que ela estava olhando para o teto e circulando o olhar, e eu comecei a orar e repreender a covardia do diabo. E eu disse para ele: ô infeliz, salteador, covarde, mentiroso, caluniador, você não tem autoridade para ficar agindo e se apoderando de uma criança que não consegue se defender, não tem discernimento, mas eu ordeno que você parta, saia, em nome de Jesus. Ela parou de chorar imediatamente e dormiu. Eu entendi claramente um ataque do maligno, porque o que eu estou ministrando para você não é simples, é muito sério. É a sua vida, é a sua casa, é a sua família, é a igreja onde você congrega, é o trabalho onde você desenvolve atividades, tá? Vamos ler a Bíblia, por gentileza. Primeiro nós vamos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29 a 33, os mesmos textos que lemos semana passada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 29 a 33, vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Diz assim: e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, Acabe resolveu abusar. Como diz lá no Angico, Acabe resolveu esculambar. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, por favor, capítulo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 30 a 37. Diz assim: todos encontraram? Podem dizer amém? Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cara e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zimri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou.
Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Você pode dizer amém? Diga comigo: Deus, tenha misericórdia de nós. Pode sentar. O terceiro texto eu leio depois que eu explicar esse contexto aqui. Tem algumas explicações que eu não dei semana passada e eu vou fazê-lo em 5 minutinhos. Eu disse aos irmãos que Acabe não desviou por causa de Jezabel. Acabe já era perturbado. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e acrescenta que, como se fosse pouco o que ele já havia feito, ele ainda tomou para si Jezabel, então, como esposa. Então Jezabel, o casamento de Acabe com Jezabel é um ato de coroação da rebelião de Acabe contra Deus. A sua idolatria, o seu pecado e a sua rebelião contra Deus é tão gritante que o escritor diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e está escrito assim: ele irritou ao Senhor. E a expressão irritar aqui, eu fui olhar, a ideia é de afrontar, mas o conceito aqui é de quem afronta a propósito, é de quem de fato está decidido a desafiar o poder de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus. Então a Bíblia diz que ele irritou ao Deus de Israel mais do que todos os reis antes dele. E entre os seus atos de rebeldia, ele casa-se com Jezabel, que é filha de Etbaal. Etbaal é rei em Sidom, portanto dos sidônios. A palavra Etbaal não é um nome próprio, é um título que significa filho de Baal ou semelhante a Baal, porque Etbaal era sacerdote desta divindade sidônia, que era adorado em paralelo com Astarote, também chamada de Azira ou Azera. E eu disse na terça-feira passada, não vou dar detalhes mais porque já está lá, estas divindades eram adoradas com o sacrifício de seres humanos, principalmente o sacrifício de crianças. Fazia parte desse clã de idolatria, desse métier de idolatria, também uma divindade chamada Moloque, de onde vem a expressão moleque. Daí alguns estudiosos cristãos orientarem os pais que não chamem os seus filhos de moleques, porque moleque era a expressão usada para o menino que seria oferecido em sacrifício a Moloque. A Bíblia Sagrada nos mostra quando Acabe morre. Ele morre, é interessante isso, porque Acabe morre lá no campo de Jezreel, numa batalha contra a Síria. Alguns estudiosos concordam que a guerra contra a Síria, que culminou na morte de Acabe, o exército sírio estaria comandado por Naamã. Jezreel é o lugar onde posteriormente também morre Jezabel. Essa profecia que Jeú cita de Elias no capítulo 9, versículo 36 do segundo livro dos Reis, foi proferida quando Jezabel mandou apedrejar a Nabote, porque Nabote não quis vender a sua vinha. 1 Reis capítulo 21, a Bíblia diz que Acabe tinha um palácio em Jezreel, era um palácio de inverno em Jezreel,
e tinha uma vinha na parte de trás do palácio de Acabe, e ele desejou a vinha. Só que a vinha era uma herança, e a lei mosaica estabelecia que uma herança não poderia ser passada para outra pessoa que não fosse da mesma família. Mas Acabe queria a vinha, e Nabote disse para ele: eu não posso te vender a vinha, porque é uma herança, é uma herdade. Jezabel mandou apedrejar Nabote e se apoderou da vinha em Jezreel. E aí Deus levanta o profeta Elias e diz que assim como eles haviam derramado o sangue de Nabote, também o sangue de Jezabel seria derramado, e o seu corpo não seria sepultado, seria devorado pelos cães selvagens. Por isso que Jeú faz menção dessa profecia quando ela é morta, e quando ele lembra de mandar sepultá-la, porque era uma honra que não podia ser negada aos nobres. Quando chega lá, os cães já devoraram parte do seu corpo, e Jeú lembra da profecia de Elias.